sequência, eu vou utilizar um plástico normal, um papel e uma lata. A gente pode ver que passando o plástico por cima da lata, sem plástico estar eletrizado, não vai acontecer nada, é claro. Agora, se eu amassar o papel e aplicar junto com o plástico, vocês poderão observar que a lata vai se movimentar sozinha. Por que isso acontece? Porque eu aplicei o papel no plástico e porque também as cargas dos dois estão opostas. E todo mundo sabe que os opostos se atraem. Isso também ocorreu porque a força de atrito manteve o plástico eletrizado. Eu vou tentar colar esse canudo na parede, ele não ficará, é óbvio. Eu vou agitar um desse canudo no meu cabelo, isso é porque sempre que o canudo entrar em contato com o cabelo, ele irá arrancar elétrons do canudo. Ficará eletrizado positivamente, pois tirando as cargas negativas do canudo, ele terá apenas cargas positivas. Como ele vai ter que recuperar suas cargas negativas, então grudará na parede para pegar elétrons negativos. Corta. Ele permanecerá grudado na parede por causa da força de atrito. Vamos usar plástico normal e papel picado. Passando o plástico por cima do papel picado, não ocorre nada, é óbvio. Porém, se eu pegar uma folha de papel amassada e atritar com o plástico, passar pelo papel picado, olha o que ocorre. Aí, as cargas negativas atraem as positivas, sinais opostos se atraem, sinais negativos iguais se repelem. Eles só vão se manter grudados no plástico por causa da força de atrito. Agora eu vou explicar sobre o ponto de equilíbrio. Para isso temos que ter um ponto de apoio e uma base de apoio, para que o sistema se mantenha no ponto de equilíbrio. Isso ocorre porque os garfos têm um centro de massa excedente, aqui e aqui, fazendo com que o centro da gravidade, que é o centro da massa, esteja abaixo do ponto de apoio, e isso permite que ele fique estável. O sistema não vai cair. Outro exemplo pode ser quando a gente coloca aqui em cima. Que a força peso está para baixo e a força normal está para cima. Então elas vão se anular, fazendo com que o sistema fique em equilíbrio. Oi, eu vou falar sobre a dissociação de dois espelhos planos. Para isso, eu vou usar dois espelhos planos, um objeto qualquer e um transferidor. Então, quando eu associo dois espelhos planos, formam entre eles um ângulo alfa. Conforme eu vou fechando o ângulo, notem que a imagem se multiplica. Para quem quer ter mais dinheiro no futuro. Então, para poder explicar isso melhor para vocês, eu vou usar o transferidor. Por que o transferidor? Porque ele pode medir os ângulos. Então, para poder calcular o número de imagens geradas pelo espelho, vou usar a expressão n é igual a 360 graus dividido pelo alfa, que é o ângulo formado entre os espelhos, menos, por exemplo, aqui, no ângulo de 90 graus, ele vai formar 3 imagens. Porque 360 dividido por 90 menos 1 é igual a 3. Só que para que essa expressão seja válida, 360 dividido por 90 tem que ser um número par. E 360 dividido por 90 é 4. Por quê? Porque em qualquer lugar que tiver localizado o objeto, vai formar 3 imagens.
Por exemplo, se estivesse localizado no ângulo de 120 graus, vai formar duas imagens. Só que só vai formar duas imagens se estiver localizado exatamente na bissetriz. Porque se eu afastar ele um pouquinho mais para cá ou mais para cá, pode formar mais ou menos imagens. Por que isso acontece? Porque 360 dividido por 120 é 3, e 3 é um número ímpar. Essas duas regras de par e ímpar são umas exceções que servem para que a expressão seja válida. Cid, meu parceiro que me ajudou em física. Eu sou o gênio. Que delícia! Isso ocorreu porque esqueci tudo acima, então elas vão se anular fazendo com que o sistema Quantas imagens são geradas? Dependente do ângulo?